Ei, sisters, tudo bem? Bom, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando desse momento, um momento do nosso primeiro vídeo, da nossa primeira gravação para o projeto das Black Sisters do Compliance. Então, é uma alegria enorme estar compartilhando aqui com vocês nas Black Sisters, esse movimento incrível, fundado pela Dione Assis, que tem pouco mais de um ano e mais de 2.000 sisters, entre sisters advogadas no Brasil e fora do Brasil, em diversas áreas de atuação. Então, esse grupo, esse movimento tem se mostrado muito potente, tanto para a conexão entre as profissionais, quanto para o propósito principal, que é criar e fomentar propostas e oportunidades reais para as sisters no mercado jurídico de trabalho. Então, eu fico muito feliz em ser uma sister e muito honrada com esse papel, com essa confiança e com a responsabilidade que eu assumo a partir de agora, de fazer aqui essa coordenação, esse meio de campo com as convidadas e com os convidados que vão vir conversar conosco sobre compliance. Hoje já está aqui dividindo a tela comigo, desse lado, na verdade, já está aqui dividindo a tela comigo a Dani, como ela prefere ser chamada, mas ela vai se apresentar melhor para vocês. A Dani é uma profissional incrível, com uma trajetória jurídica já de muitos anos e que fez, como muitas de nós já fizemos, ou as que ainda pretendem fazer, a transição de carreira dessa área exclusivamente jurídica para o compliance. E aí, Dani, eu vou jogar a bola para você, porque eu tenho certeza que ninguém melhor do que você para se apresentar. E já vou jogar também uma pergunta que é para você contar para gente como é que foi esse movimento, se foi uma decisão a transição para o compliance, ou se ela foi um movimento mais natural de carreira e você abraçou a oportunidade e foi. Conta para gente, se apresenta e já dá esse pontapé inicial sobre o seu início no compliance. Legal, super obrigada, Débora. Olá, sisters. A honra é minha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um agradecimento aí a Dione, a Maria Cecília que fez essa ponte. É uma alegria, realmente. Como a Débora disse, Daniela Piffer, eu prefiro que me chamem de Dani, porque quando vem Daniela vai vir bronca, tenho certeza. Ou vai ser muito formal e não é exatamente meu estilo. Sou de São Paulo, fui nascida e criada no ABC, em São Bernardo do Campo. Fui fazer direito porque eu queria muito ser promotora. E veja só onde eu fui parar, né? Mas o direito era isso. Eu achava que eu ia mudar muitas coisas no mundo. Comecei a trabalhar em grandes corporações muito nova, e o motivo é porque, à época, eu fazia colégio técnico, e eu escolhi fazer administração de empresas. E com 15 anos, eu comecei meu estágio na Volkswagen no Brasil. Então, uma baita metalúrgica, né? O ABC ali é o berço das metalúrgicas no Brasil. E com 15 anos, eu me vi dentro de um departamento financeiro, basicamente só eu e mais uma mulher, eu uma menina, né, 15 anos, muito nova, mas foi ali que eu me apaixonei por empresa. Eu falei, poxa, é legal, é um monte de coisa que tem que andar junto ao mesmo tempo, e aquela dinâmica para mim foi muito interessante. E comecei ali na área de procedimentos, auditoria interna, todas conectadas a finanças. Fui fazer direito, fiz direito em Mogi das Cruzes. Quando eu estava no... E aí, assim, por que eu gosto de falar isso? Eu fiz todo esse estágio, depois eu acabei arrumando uma vaga dentro da Volkswagen como terceira. Então, eu continuei dentro da área de finanças, mas eu precisava pagar minha faculdade. E fazer estágio significava ou não ganhar nada ou ganhar muito pouco. E eu já ganhava no limite ali para pagar a faculdade e o fretado. Então, por conta disso, eu fui deixando a questão de trabalhar na área que eu tinha escolhido mais para frente. E, finalmente, quando eu estava no meu quinto ano, dentro da própria Volks, eles abriram um processo para o jurídico interno.
E então eu já estava no quinto ano, tardio, né? Se você pensar em tudo que a gente aprende quando faz estágio, mas eu estava trabalhando, eu estava aprendendo em outras coisas, eu estava ganhando outros conhecimentos. Então eu acho que é importante entender como que foi a decisão ali. Aí, enfim, vou chegar na sua segunda pergunta, que foi o do compliance, porque só contando a linha do tempo ali no jurídico, então, eu fui mais ou menos no ano 2000, que foi quando eu me formei, quando eu estava me formando para o jurídico, caí na área trabalhista, que não era uma grande paixão, por alguns motivos que a gente pode contar depois, mas trabalhista eu entendi na prática que muita gente menospreza ainda porque não conhece a complexidade e o quão importante ela é para todo mundo, tanto para o empresário quanto para o trabalhador. Enfim, então tive ali 9 anos no jurídico da Volks, basicamente trabalhando com sindicato, com a Justiça do Trabalho, com grandes acordos, com relatórios de provisão, um monte de coisa que eu nem imaginava que advogado faria. De lá, eu fui para o McDonald's Brasil, Arcos Dourados, né, que é a grande franquia do Mac no Brasil. Foi uma grande paixão. O McDonald's, eu aprendi muito, porque no Mac, o jurídico trabalhista ficava dentro do RH. E o RH sempre foi, para mim, uma incógnita, assim, não sabia exatamente como que eu podia usar de parceiro. Então, estando dentro do departamento, acabei aprendendo um montão com eles. E quando a gente fala mais de compliance, eu também aprendi alguns comportamentos ali, algumas técnicas de treinamento, tudo que no compliance, no fim, é super importante. Do MEC, fiquei 5 anos. Do MEC, eu prometi que eu não ia para o varejo mais, né? Porque o varejo é muito louco, assim. Eu fui. Aí eu recebi o convite para ir para o Walmart, e aí é o momento que eu fui para compliance. E é interessante, Débora, porque você perguntou, como foi, né, a transição, assim, foi uma coisa pensada? Eu acho que foi e não foi. Eu falo que o pensado foi no seguinte sentido: a minha, o meu perfil para a carreira jurídica já não estava cabendo mais, assim, eu não me sentia feliz indo para as audiências, eu não gostava daquela negociação de, pô, a gente faz tanto trabalho preventivo dentro da empresa, chega numa negociação, nem sempre é ouvido, nem sempre é respeitado. É óbvio que tem muita coisa errada e que tem muita coisa que tem mudado, não tô falando isso, mas assim, quem está na luta diária aí sabe o que eu quero dizer. Então, isso me cansava. E como a minha carreira foi, basicamente, desde os meus 15 anos, em corporação, eu fui adquirindo conhecimentos muito mais relacionados a outros processos de um negócio, e que eu sabia que eu poderia usar diferente. Então, quando essa oportunidade de trabalhar na área de compliance do Walmart Brasil chegou, eu entendi que aquilo podia ser juntar o útil ao agradável, e mesmo sendo varejo novamente, seria uma coisa legal. E a vaga do Walmart Brasil tinha uma segunda variante ali que me chamava atenção. Ela era a área inteira de compliance do Walmart Brasil naquela época. Hoje o Walmart não está mais no Brasil, mas ela era completamente conectada, ela respondia à área internacional. Então, finalmente, eu teria aí uma possibilidade de usar o inglês, enfim, tudo que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Então, e aí eu vou deixar você me perguntar, me interromper, enfim, porque eu estou falando um montão aqui, mas quando eu cheguei no Walmart Brasil, a vaga, então, era compliance trabalhista e privacidade. E compliance trabalhista era, na época, principalmente, a minha zona de conforto, e privacidade eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Então, começaram aí muitos desafios ao mesmo tempo, né? Mas eu falo que foi pensado e não foi porque aconteceu, mas no fundo, eu precisava sair do jurídico, com certeza. Não, é muito, muito bacana ouvir da tua trajetória
e uma frase me marcou bastante, porque eu me identifico com isso, de certa forma. Eu não cabia mais no jurídico. Essa frase me marcou, porque é verdade, quando a gente, às vezes, a nossa experiência profissional, ela acaba trazendo tanta informação complementar e a gente começa a adquirir um conhecimento do negócio, principalmente, né, para quem tem a oportunidade de trabalhar com clientes, pessoas jurídicas, seja em escritório, atendendo, né, clientes, pessoas jurídicas, ou seja em company, né? Como Uhum. advogadas de empresa. E a gente começa a ter uma visão tão ampla do negócio que só responder do ponto de vista jurídico fica pouco, né? A gente É, precisa contribuir mais. É como a gente começasse a perceber que a gente pode contribuir mais com o negócio. A gente vira ali um business partner, né? A gente quer, exato. de fato, apoiar o negócio de uma outra forma que não só a forma jurídica. E o outro ponto que me chamou a atenção na sua fala é essa interface do trabalhista com o compliance, e você foi para uma vaga que o mote ali, né? O título da vaga, da posição, era Compliance Trabalhista e Privacidade. Então, aqui Exato. eu vou fazer uma pergunta barra provocação, porque a gente sabe que Uhum. a gente tem uma linha dentro do compliance que diz que a empresa ou tem compliance ou não tem. E aí, para Uhum. essa linha, compliance trabalhista, compliance financeiro, compliance tributário, isso é balela, não é assim que a banda toca. E tem uma outra linha que não, que fala que segmentar é preciso até para poder dar conta de todas as Uhum. especificidades envolvidas ali em cada área, principalmente dependendo, e aí aqui já dando talvez um direcionamento do que eu penso, mas principalmente dependendo do tamanho da empresa e do volume de negócio que aquela companhia gera, né? Então, eu queria fazer uma provocação nesse sentido, para você falar um pouco sobre isso, né? Sobre o compliance geral e sobre o compliance segmentado. E quero aproveitar para fazer uma outra provocação também. Quando você fala que o guarda-chuva ali, que o título da vaga era compliance trabalhista e privacidade, e em privacidade você não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu acho que isso já deixa um recado e uma mensagem forte para quem está assistindo, né? Para as sisters que vão Uhum. assistir. É, precisa ter coragem, né? Sim. Precisa de ter, precisa, coragem é um elemento necessário, porque a gente vê muitas vezes nos nossos encontros da Black Sister, e os comentários são de que isso funciona para o gênero feminino. E quando a gente faz o Sim. recorte ainda do gênero feminino, mas para a mulher negra, e aí incluindo pretas e pardas, o que eu vou comentar agora fica ainda mais, salta ainda mais aos olhos, né? A mulher, quando vai ver uma vaga, ela precisa se candidatar aos 10 requisitos, aos 15 requisitos que aparecem na vaga. Um homem, às vezes, vê 15 requisitos, atende três e fala: Eu sou o melhor para essa posição. E vai. A Vai. gente, enquanto gênero, né? A mulher, ela tem muito essa necessidade de preencher todos os requisitos, e às vezes ela tem 14 de 15 e não vai, porque não tem um. E E se a gente você tiver fez um. 15 de 15, a gente não vai. Às A gente vezes, foi ensinada exatamente. ainda assim, Às né? vezes a gente também se sente insegura, porque, nossa, essa empresa é muito grande, nossa, é uma posição de que já me é um pezinho para uma internacionalização, né? Embora eu ainda esteja no Brasil, eu já vou começar a ter uma possibilidade de internacionalizar a minha carreira, e aí o meu inglês não é perfeito, ou o meu espanhol não é perfeito. Então, a gente vai gerando ali uma série de sombras, né? E eu gosto de Uhum. falar de sabotadores, né, que começam a conversar, aquelas vozezinhas esquisitas que começam a conversar com a gente. Então, nessa sua fala, eu aproveito isso, né? É preciso ter coragem, a gente precisa se arriscar e precisa reconhecer as nossas competências e valores, né? Com certeza. Adorei a provocação, vou por partes aqui. Vou começar pela primeira pergunta que você fez sobre o compliance estar ou não dividido ali em áreas específicas.
a escola que eu fiz de compliance, a escola na realidade, assim, sem ir em cursos, enfim. Eu aprendi compliance desse jeito. O programa da empresa, ela era, e é ainda dividido, já teve várias mudanças, mas à época, e é público, né? Não estou compartilhando nada sensível, ela era um programa dividido, claro, no programa muito forte, muito robusto de prevenção, de práticas anticorrupção, de prevenção a qualquer tipo de fraude, enfim, muito forte em due diligence. Depois ela tinha um canal de ética muito bem estruturado e o restante da programação ele se dividia em matérias. E quando eu falo matérias, é exatamente isso. Tinha que ter um especialista de trabalhista, um especialista de prevenção à lavagem de dinheiro, de práticas anticoncorrenciais, saúde e segurança do trabalho. Então, eram 14 matérias ao todo. Essa foi a escola que eu fiz. Eu nunca trabalhei numa empresa com uma escola diferente dessa. Então, eu acredito no que eu aprendi. Acho que é um pouco mais fácil se você tiver um CCO ou um CCO, né, um Chief Compliance Officer, que tenha especialistas fortes nessas matérias, acho que anda bem. Enfim, sem entrar em programa, sem entrar nessa parte muito específica, Débora, mas respondendo a sua pergunta, é a escola que eu aprendi e tem dado certo. Eu depois participei aí, e quando eu falei de carreira, eu só pulei, né? Porque eu fiz o Walmart Brasil e vim para o Walmart aqui nos Estados Unidos. Hoje eu moro numa cidade chamada Bentonville, que é no Arkansas, e é a sede do Walmart. E aqui eu já tive participação, tive oportunidades em diferentes áreas. Então, é como eu tenho construído a minha carreira, acho que é uma escola que para mim tem funcionado. Aí você vem com uma provocação e uma coisa muito importante, que é a questão da coragem. Vou dividir um pouquinho o que aconteceu comigo, e você fez o recorte das mulheres pretas e pardas, que eu entendo e tenho aprendido bastante, e você sabe, eu comentei contigo, e algumas sisters que me conhecem sabem disso também. Eu entendo o meu privilégio branco. Eu entendo que muitas coisas que aconteceram na minha carreira teve isso. O privilégio branco abriu alguma porta, me ajudou com alguma coisa. Eu entendo. Mas se eu deixar esse recorte de lado e pegar só o recorte de mulher, você tem razão absoluta de que todas nós somos muito parecidas no quesito, acho que eu não sou boa o suficiente. E eu me sabotei por muitas vezes. Não foi nenhuma nem não, foram muitas vezes. Quando eu estava no MEC, algumas pessoas que já estavam me mentorando, que estavam me ajudando como me desenvolver, porque no MEC eu passei de coordenadora a gerente. Então, foi um processo que eu precisava realmente de pessoas ali me ensinando. Eles brincavam, tá com medo, vai com medo mesmo. Não tem problema, vai aprender, vai fazer, toma coragem, vai. Então, eu acho que eu fiquei com esse mote na cabeça. Eu sou muito curiosa. Então, quando eu fiz a entrevista e me falaram que o cargo era trabalhista e privacidade, eu fiz perguntas sobre a área de privacidade, exatamente o que eles queriam. Naquela época, ainda estavam rascunhando a lei de privacidade no Brasil. Então, não existia isso, né? Existia o mínimo, assim, o basicão. Então, o que eu fiz? Eu usei da minha curiosidade. Normalmente, quando eu participo de entrevistas, eu tento fazer um exercício, uma lição de casa, antes de conversar com o entrevistador, para saber quem que é a empresa, o que que ela faz, por que que ele quer aquilo e tal. E nessa entrevista, infelizmente, eu estava meio sem um norte da questão da privacidade, porque não tinha muito nem como eu chegar ali. Então, eu perguntei, enfim. Depois que eu ouvi tudo o que eu tinha que ouvir, eu fiz a segunda coisa que eu acho que é uma das minhas fortalezas. Eu sou muito honesta, não é a palavra, não. Eu acho que é transparente. Se eu não sei, eu vou falar, olha, eu não sei.
Então, eu não acho que talvez, né? Pensa aí direitinho se é isso. E, óbvio, a gente tem que aprender um jeito de falar isso também, senão a gente não entra em nenhum lugar. Mas eu deixei claro, falei, bom, então, legal, mas você já viu aí no meu currículo que privacidade não é exatamente meu forte, né? Não tenho essa prática. E a resposta foi, bom, o nosso problema é trabalhista. Então, a sua prioridade é a trabalhista. Se você conseguir tocar isso, o resto a gente te ensina. Então também a gente tem que ter um pouco de sorte também de ter essa gentileza da empresa que está contratando, de dar oportunidade para quem não teve exposição total a alguma coisa. E não só gentileza, acho que também uma disposição das empresas, dos recrutadores, a entender que não é todo mundo que vai preencher todos os requisitos. E que tem requisito na vaga que, sinceramente, nunca vai ser usado. Então, sei lá, eu tenho discutido bastante isso em outros grupos, assim, poxa, será que você precisa colocar isso mesmo? Né? Enfim, mas eu me sabotei várias vezes. Tenho fechado meus ouvidos muito mais às vozezinhas sabotadoras, mas acontece, faz parte, e a gente tem que ter gente do nosso lado para também dar aquele empurrãozinho, sabe? É verdade. É aquela piadinha, né? É raro, mas acontece com frequência. E é Exato. isso. É isso. A gente tem que aprender a lidar. E eu vou aproveitar de novo da sua contribuição para a gente poder seguir aqui no nosso bate-papo. Uhum, Quando você deu um passo atrás agora na sua fala e falou de novo do MEC e falou da sua mudança, né? Você já exercia uma posição de liderança, de coordenação, e aí mudou para uhum, uma outra posição de liderança, de gerência uhum, com objetivos diferentes, né? A gente sabe que a coordenação ainda tem uma pegada um pouco mais operacional, a gerência de escola bem mais disso, então é um processo que não é simples, talvez as pessoas achem que é simples, eu também já vivi isso, não é trivial a gente entender que a gente não está mais com a mão na massa, né? Que o nosso papel é outro. E não é simples. Mas, quando você estava falando sobre isso, você falou dos seus mentores. Eu achei uhum, muito legal essa sua colocação, porque aqui no grupo, né, nas Black Sisters, a gente também tem programas de mentoria. Existe essa uhum, preocupação, né? Existem vários grupos de mentoria que vão rodando, né, ao longo do ano, são assuntos diferentes, e talvez isso também passe uma mensagem para as sisters, né, da importância do grupo. A mentoria ela é muito importante, né? Não só pelo seu mentor, mas quando você faz uma mentoria em grupo, eu falo muito da importância do bando, né? O bando uhum, motiva, impulsiona, esclarece dúvida, te dá uma força que você não tem, ou que você não teria sozinho, te mostra e te evidencia tanto as tuas qualidades que você sozinho, às vezes, de frente para o espelho, não vê, né? uhum. Então, a mentoria individual ou em grupo, elas são muito poderosas. Então, aproveitei aqui para fazer esse link com a mentoria. E aí, ô Dani, bom, você exerceu lá no MEC posições de liderança, continua exercendo posições de liderança quando foi para o Walmart, e você entrou em alguns pontos muito interessantes de como você se posiciona num processo seletivo, né? Então, você, na sua posição de gestora, quando você vai Uhum. fazer um recrutamento e seleção, quando você vai pensar em alguém para a tua área de compliance, primeiro até quero fazer um recorte melhor, né? Você falou que teve a oportunidade de passar em algumas áreas, que se você puder compartilhar conosco, em que área que você está agora, contar um pouco para a gente, sem entrar aí nas questões específicas, mas só para a gente entender de fato o que nesse momento você está fazendo. E quando você recruta alguém para a tua equipe hoje, quais são esses skills que você busca mais? Quais são, tanto de cursos, né, quanto o que a gente chama de hard skills, quanto a parte de soft skills, né, essas competências comportamentais. O que que você tem buscado hoje nos profissionais e nas profissionais que você vem contratando? Legal.
Obrigada, é uma pergunta muito, muito completinha e acho que dá para a gente falar de várias coisas. Só nos mentores, eu tenho um mentor até hoje, eu sempre tenho, eu nunca deixo de ter, e eu tenho várias. Eu tenho mulher, eu tenho homem, eu tenho pessoas que são latinas, né? Porque aqui ao final das contas eu tenho quem que me representa, né? Onde eu estou aqui. Eu não sou uma mulher branca nos Estados Unidos, eu sou uma mulher latina, né? Uhum, Então eu procuro mentores que são latinos, mas também mentores que não são latinos, porque eu tenho que entender também essa interseccionalidade. E eles também têm que entender. E eu vou adicionar uma outra figura ao mentor, que é o que a gente chama de sponsor, né? O patrocinador. Porque o mentor ele vai te ajudar a navegar, ele vai te dar coragem, enfim. O sponsor é aquela figura dentro da empresa, ou dentro da organização, do escritório, enfim, que sabe quem você é, que sabe do que você é capaz e que, por exemplo, numa reunião de avaliação de performance ou numa reunião que estão discutindo possíveis candidatos para uma vaga uhum. ou para um programa, seja lá o que for, esse sponsor vai falar por você quando você não estiver na sala. O sponsor é de quem você precisa mais se você está É. querendo estar na carreira. Então, é uma É figura quem vai importante. ali patrocinar a tua ideia, né? É o teu Exato. defensor ali, é quem vai te Exato. impulsionar. É muito É. importante isso, né, Dani? A gente ter pessoas que falem da gente quando a gente não está, Uhum. né? Que Tem que ter. enalteçam ali o nosso trabalho e a nossa competência quando a gente não está, né? Isso é bem importante. Essa sua fala é primordial. E aí eu estou falando isso porque daí eu vou para os skills que a gente estava comentando, né? Eu acho que um profissional independente da área, a curiosidade é muito importante. Ele tem que ele são perfis e perfis. Claro, tem perfil que gosta de fazer a mesma coisa o tempo todo e ele não vai querer sair daquilo. E aí não quer nem crescer. E tá bom. Se é aquilo que a pessoa se sente feliz fazendo, ótimo para ela. Eu acho que no caso das Sisters, o que o programa tem, que é exatamente de incentivar, mentorar e empoderar as Sisters, eu imagino que seja um público que está aí louco para crescer, para Ávido, expandir. é isso aí. Então, curiosidade sempre. Acho que estudar é a única coisa que ninguém tira da gente, né? É, pode ter ou não um investimento. Então, você pode aprender coisas lendo livros. E se você não tiver dinheiro para comprar um livro, você vai na biblioteca ou você pede emprestado. Tem vários coletivos aí que trocam livros, por exemplo. É, muitos jornais você consegue ler um ou dois artigos ali gratuitos. Então, assim, existem coisas que você realmente precisa separar um dinheiro para poder investir, e eu encorajo isso, porque eu acho que é, é o que ninguém tira de você. E tem as coisas que você consegue ir observando no seu dia a dia que vão te ajudar na carreira, no seu desenvolvimento. Acho o skill, quanto mais. Depende da vaga, né? Mas vamos supor que a gente está procurando aí um coordenador de compliance trabalhista. Vou usar essa vaga. Eu acho que, óbvio, tem que entender da legislação trabalhista, tem que entender minimamente do que é um controle do ponto de vista de compliance, né? O que é um programa de compliance, por que compliance é diferente do jurídico, por que a gente não vai dar, a gente compliance, não vai dar uma opinião legal, mas a gente vai assessorar ali a ter um programa seguro, para que depois o jurídico tenha mais facilidade de defender, por exemplo, em um processo, ou que numa discussão, enfim, com agentes do governo tenha mais possibilidades de êxito, que conheça as ferramentas que hoje são usadas, não só eletrônicas, enfim, Microsoft, qualquer ferramenta do tipo, mas que tenha também conhecimento de outras ferramentas, né? Hoje muita gente usa Canvas, usa outras ferramentas de apresentação, então
Se você tiver esse conhecimento, legal, vejo que a empresa vai usar. O que tem usado muito, o que tem pesado bastante para esses profissionais também é a análise de dados. Como que a pessoa faz uma leitura analítica de dados e traduz aquilo para um público que não necessariamente entende de números, enfim. Então, um exemplo, você pega o seu parceiro do jurídico trabalhista, aprende com ele quais são as tendências dos processos, o que mais está aparecendo, enfim, porque com aqueles dados você é capaz de fazer o que a gente chama de risk assessment, né, que é a análise de risco. E aí você volta para o seu programa e começa a pensar nos controles. Então, eu acho que esse é um skill importante de ter, se você conseguir fazer análise e interpretação de dados. A curiosidade eu usei, ela é mais um soft skill, acho que a comunicação é importante, saber se colocar, saber fazer as perguntas. O profissional de compliance, normalmente, ele é colocado numa situação complicada do ponto de vista de soft skill, porque ele, normalmente, ele vai ser desafiado, né? Algumas empresas entendem que um profissional de compliance está ali só para colocar mais uma barreira no meio da estrada, né? Só para desacelerar ali o processo da empresa, quando na verdade a gente deveria estar protegendo. Então, eu acho que é um skill, talvez um dos mais importantes, é saber o quanto que essa pessoa, quando desafiada, consegue se manter ali dentro do propósito do que ela foi fazer. Falei de estudo, da parte técnica, eu estou indo voltando entre um tipo de skill e outro, Débora, porque eu sei que no Brasil, assim como aqui nos Estados Unidos, na Europa, são muitas as certificações para o profissional de compliance, né? E num outro bate-papo que eu tive com vocês, eu até comentei, eu, por exemplo, não tenho uma certificação em compliance, porque, como eu já contei, a minha experiência foi trocando pneu e o carro andando, trocando pneu e o carro andando. Eu fui sim fazer outras certificações agora, fiz uma em ética, que é a área que eu estou, fiz uma em a responsabilidade social dentro da cadeia de suprimentos, eu achei que era uma certificação que eu tinha que fazer, eu fui fazendo conforme eu achei necessidade. Agora, se a Sister quer entrar numa empresa onde a exigência número 1 é uma certificação, ela não tem como fugir daquilo, Tem que né? ter. Tem que ter. O quanto aquilo vai acrescentar ou não na carreira dela é uma outra conversa, né? Eu acho, aí eu volto à primeira coisa que eu disse. Tudo que você estudar e que você absorve é seu, ninguém vai tirar. Então você não vai perder o que você estudou. A certificação em si, eu acho que é uma coisa que ela tem que entender se ela precisa daquilo para seguir. Então, esse é o meu ponto em relação à certificação, porque eu sei que quando a gente fala de compliance, é uma das coisas que mais aparecem, né? Ah, precisa ser certificado, tal, tal, tal. Não sei se precisa mesmo, de repente a pessoa tem uma carreira jurídica espetacular, que fez um preventivo por anos num escritório, com clientes interessantes, com clientes em diversos ramos da indústria. Será que essa pessoa não consegue mesmo ocupar uma vaga legal de compliance, né? Uma vaga bacana? Então, é a minha provocação de volta em relação a esse ponto de certificação. Mas estudar nunca é de Demais. menos. É, É isso. mas falei errado. Ah, ai, não, Acho falamos que a é mesma todo mundo, coisa, né? mas é isso. Estudar nunca é demais, né? Ninguém tira o que a gente sabe. Não tira. E aí eu vou usar o exemplo do idioma, porque eu acho que é importante falar. Eu fui fazer inglês, eu era bem nova e eu odiava, com todas as minhas forças. E o meu pai e a minha mãe sempre falaram o seguinte para mim: minha mãe, dona de casa, o meu pai trabalhando na indústria. Meu pai sempre falava: bom, o que eu consigo te dar é isso aqui, ó. Eu fiz escola estadual até o colégio. Então, o inglês ele conseguia pagar. E ele falava: tá aqui, estou pagando, e você vai fazer, porque um dia você vai precisar.
Mas eu não vou usar. Isso aí, se você não vai usar, é outra história. Então, eu fiz aos trancos e barrancos, porque eu não gostava. Fiz um intercâmbio, eu tinha 17 anos, eu peguei aquele meu dinheiro que eu estava ganhando na Volks ali no estágio. Como eu estava no colégio, eu não pagava colégio, o técnico. Então, eu consegui fazer um intercâmbio de verão para eu poder pegar um pouquinho de proficiência na fala, mas eu tinha que fazer. E hoje eu sei o quanto foi importante, porque quando eu fiz essa mudança para cá, eu achava que eu era fluente. É isso. Não é bem assim, né? Não é exatamente assim, mas são histórias, enfim, eu acho que são coisas que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Mas tem que estudar, idioma tem que estudar, pelo menos um, é importante. É importante, e isso tem sido muito trabalhado também, né, no grupo. Tem sido feitas parcerias com esse objetivo de propiciar o estudo de idiomas, principalmente o de inglês. A gente acaba encontrando uma outra barreira, né, porque a gente sabe que aprender uma nova língua quando a gente é criança, a gente tem ali uma facilidade maior do que quando a gente já está numa idade mais avançada, quando nós já temos outros tipos de responsabilidades e frequências de atividades na nossa rotina diária, mas é possível. Eu vivi um pouco isso também, fiz aos trancos e barrancos. Nossa, eu detestava o inglês, então eu fui mudando, até conseguir encontrar alguém que me desse aula de inglês. E quem foi? Minha madrinha. A minha Olha, madrinha, no final das contas, a minha madrinha falou: você não quer fazer curso nenhum, não tem problema, eu vou vir aqui e eu vou te dar aula de inglês com figurinhas. E ela recortava, na época, umas figurinhas de livro e ficava me ensinando, enfim. E assim foi, e depois também já bem mais velha, não com 17 anos, eu já estava com uns 20, alguma coisinha, eu também consegui fazer um intercâmbio e tal. Mas isso é bem relevante, né? A gente é, fazer a nossa administração de tempo, a financeira e de carreira de uma forma que elas sejam coordenadas para deixar a gente pelo menos mais perto, um degrau mais perto daquilo que a gente está objetivando, né? Então, não é sobre não fazer a certificação, é sobre fazer a certificação se ela for necessária para o seu objetivo. Não é sobre fazer qualquer certificação, é sobre fazer a certificação que vai te deixar mais perto do seu objetivo. E de repente não é nem não falo nenhum outro idioma. De repente não é sobre o inglês, de repente é sobre o espanhol, que está crescendo pra caramba, né? Então aqui no nosso mercado latino-americano, né? Existem várias vagas no LinkedIn Latam, né? E aí, minimamente, o espanhol. Então, uhum, é sobre a gente também projetar, né? O que que eu quero nesse momento? Para quem está fazendo, para quem está objetivando a transição, e tem muitas sisters, né, que estão objetivando essa transição, talvez o mais importante seja isso, tá? Para onde? Qual é o meu objetivo agora? E aí começar a traçar ali a rota no mapa e ir seguindo, disciplina para seguir, isso também é bem importante. disciplina é primordial, eu diria, principalmente, como você disse, quando a gente já está numa fase adulta, a gente tem que administrar muitas caixinhas ali na nossa vida, né? Uhum. Principalmente se a sister já foi, se tiver casada ou não for casada, mas ela tem ali filhos para cuidar ou cuida dos pais, enfim, seja lá as outras coisas que a gente tem para fazer aí para administrar, além, óbvio, do sonho da carreira, né? Todo mundo quer trabalhar e ser feliz, né? Ninguém é tonto. Você comentou uma coisa do espanhol, e o espanhol é super importante, eu acho, para quem está no Brasil. E aqui nos Estados Unidos tem crescido mais esse pré-requisito da pessoa também falar um outro idioma, né? Por quê? Porque tem aquela brincadeira de que o inglês, se você tiver o inglês, você está bem em todo lugar. Tá bom, mas se você tiver o inglês e o espanhol, você está melhor ainda, né? Então, no Brasil, como a gente tem essa proximidade com o Latam e muitas empresas estão crescendo com o compliance Latam, às vezes o espanhol, porque assim, o idioma é uma questão difícil para muita gente.
Eu tenho facilidade com o idioma. Meu marido sofre horrores. E ele está morando aqui comigo desde que a gente veio. Ele sofre ainda, ele sofre até hoje. Então, assim, não é fácil para qualquer pessoa. Mas se a pessoa, de repente, não tem facilidade com o inglês, tenta um outro, tenta o espanhol, de repente vai ser um pouquinho mais fácil. E aí, só complementando uma questão que você falou de investimento, e tipos de aprendizados, hoje, com tantas plataformas de filme, até de podcast, dessas coisas que você pode ouvir em outro idioma, vai abrindo o seu ouvido, vai fazendo esse exercício. Às vezes você está ali lavando uma louça, que seja mesmo. Usa aquele momento para colocar alguma coisa que vai só falar inglês na sua orelha, ou vai só falar espanhol, seja lá o que você estiver aprendendo. Porque são momentos que a gente parece que a gente não está focado, né? A gente está ali lavando, fazendo alguma outra atividade, um esporte que seja, e uma parte do nosso cérebro vai estar ali de esponjinha, absorvendo outra coisa. É válido para mim, eu faço quando eu consigo, mas disciplina é a chave e nem sempre temos. É Principalmente a gente vai... verdade. É verdade, nem sempre temos. A autodisciplina é o segredo, assim, de verdade. É, bom, dando continuidade aqui, a gente falou sobre os skills, a gente falou sobre idiomas, sobre essa importância, sobre a curiosidade, as certificações. E aí você falou sobre a questão de como essa pessoa, né, de como essa profissional vai se comportar em situações de pressão, porque, Uhum, né, normalmente o profissional de compliance é colocado ali numa panela de pressão o tempo todo, é verdade. uhum, E você falou também sobre uma questão que é essa especificamente que eu quero trazer mais, que é da comunicação. Você falou assim, até o exemplo que você trouxe da vaga foi a da vaga do coordenador de compliance trabalhista, e para ele buscar, né, para profissional, né, para ela buscar um contato maior com a pessoa trabalhista para entender esses dados, e aí você falou de leitura de dados também, mas eu não vou entrar especificamente nisso, mas mais na comunicação, trazer essa informação para cá e traduzir para o compliance. E aí já fica bem marcado, né? E acho que vale a pena trazer. A profissional de compliance, ela não necessariamente precisa ser advogada, sequer uhum. precisa ser formada em direito, né? Então, ela pode ter outras formações. E aqui na Black Sisters in Law, a gente está entre advogadas, ou entre Uhum. bacharéis, ou entre estudantes do direito. E Tá. aí, essa questão da linguagem, que a gente tem carinhosamente falado do juridiquês, né? Esse nosso dialeto que a gente Uhum. usa no jurídico, é, pensando que o profissional e a profissional de compliance não necessariamente precisa ter essa formação, mas que essa formação pode ajudar. Como é que funciona a comunicação nisso, né? Quais são os cuidados, que pontos de atenção que a sister que está migrando para a área do compliance ou para a sister que está no compliance e de repente está enfrentando aquela dificuldade, gente, mas as pessoas não me entendem. Isso é bem comum, né? Eu estou falando e as Uhum. pessoas não me entendem, mas eu já expliquei, não me entendem. Isso vai dando até uma angústia. Mas será que a gente Uhum. está falando do jeito certo com o público que a gente está precisando comunicar? Então, eu quero trazer essa questão da comunicação, porque, no meu entendimento, é um skill mega importante, né? Porque a gente precisa vender o nosso projeto de compliance para todas as áreas da empresa, né? A gente precisa, principalmente, que o board compre esse projeto, acredite no projeto. Então, a comunicação facilita muito, né? Essa, essa interface aí entre as áreas e entre a venda ou não de um projeto. Exato. É interessante, alguns pontos que você está falando são super interessantes, do jeito que eu penso aqui, Débora. Muito legal, a forma que você colocou. Recentemente, eu estava fazendo um curso de storytelling, exatamente para entender como eu poderia contar a minha história de uma maneira melhor. Seja numa entrevista, seja, enfim, seja aqui nesse bate-papo, né? Que no fim a gente vai e volta, mas enfim, qual é a mensagem? Enfim, fiz um curso e
no final de um dos exercícios, eu usei uma frase que, volta e meia, eu penso sobre a minha história, que quando eu fiz a transição para compliance, eu me encontrei. É a coisa que eu mais gosto da minha profissão, né? Então, talvez se eu tivesse sido a promotora que eu queria ser, eu não fosse tão feliz como eu sou hoje, né? Então, eu realmente me encontrei. Eu posso, e eu tenho certeza que eu não conseguiria defender um processo numa corte hoje, num judiciário. Por quê? Porque ficou para trás, né? É um skill que eu coloquei numa gaveta. Ah, Dani, mas é um músculo que é só treinar de novo. Mas hoje, esse meu skill para eu ir num judiciário, para eu enfrentar juiz, advogado da outra parte, não quero, não gosto, não tenho a menor vontade de voltar a fazer. Eu me coloca numa reunião de board, não precisa ser de board, não, quando a gente fica falando de board, parece que, poxa, né, não. Me coloca ali numa reunião só com os meus pares e que eu preciso defender meu projeto. Ah, Débora, isso é uma coisa que eu vou fazer. Então, eu terminei contando a minha história assim, bom, no final das contas, eu não consigo defender uma pessoa num judiciário, provavelmente, mas eu defendo um projeto como se ele fosse o meu cliente mais importante. E ele né? É o que eu acredito, é o que eu acho que vai controlar o risco, é o que eu acho que vai mitigar o risco. Hoje, na área de ética, que é onde eu estou, ler um relatório de investigação e chegar numa recomendação que eu acho que é o certo para o negócio, é o certo para todo mundo. Então, é pegar o que a gente aprende no jurídico, tirar um juridiquês, como você mesma disse, e transformar aquilo numa mensagem para o negócio. A comunicação dentro de compliance, e como qualquer outra área, ela tem que ser voltada, ela tem que ser preparada com muito cuidado e carinho para o seu público. Quem é seu público? Se seu público é o bode, você tem que ser sucinto, você tem que ser específico no que você quer, né? Então, qual é o problema, o que você vai fazer e quando que você vai ter o resultado? Pronto, fala e sai. Quanto vai custar também é importante. Então, ou se você vai fazer um treinamento de compliance para um público de chão de fábrica, primeiro, será que eles precisam saber o que compliance significa? Né? Não, Será nem que ele... precisa, né? Nem precisa perder esse tempo de explicar. Exato. Não, não. Eu vou contar uma história de 2 segundos, acho. Não, 20. A gente estava fazendo uma campanha de compliance na empresa, no Brasil, e a gente queria que eles não tivessem exceções de ponto. E isso era uma campanha da área de compliance trabalhista. Então, zero exceção de ponto. Zero não, né? Mas o mínimo possível, zero não existe. E aí a gente chegou um dia para falar com o pessoal de piso, e a gerente de RH chegou toda feliz com uma camiseta, e a camiseta falava: aqui somos no compliance. Em português, aqui somos no compliance. Mas no compliance, não. Ela a gente não vai ter exceção de ponto, é no compliance. Eu falei, não, o compliance é fazer certo. E aí, na hora, eu falei, óbvio, ninguém contou, ninguém explicou, ninguém entendeu. Então, cuidado, porque às vezes é o jeito que a gente usa as palavras. E o compliance, como o próprio nome diz, a gente usa muito termo inglês, né, Débora? Acho que também tem que ter esse cuidado aí na comunicação. Eu acho que comunicação uma das melhores ferramentas do profissional, tanto do jurídico como no compliance, mas é importante não só que ele fale inglês, tá? Mas que o português seja bem bonitinho também, senão não ajuda. É verdade. É, Não é? não adianta, não adianta. Até porque senão não vai conseguir traduzir o que precisa para o público que precisa ouvir, né? Enfim, isso de saber falar português já é uma outra história. É. Mas, enfim, você trouxe uma questão interessante sobre o seu curso recente de storytelling, né? Para Uhum. contar a sua história. E existe um mentor aqui do Brasil, que é o José Roberto Marques, eu não sei se você conhece, ele é fundador do Instituto Brasileiro de Coaching. E ele
aqui no Brasil foi o que começou esse processo. E ele costuma falar uma frase que é a seguinte: você é a história que você conta sobre você. Que história você tem contado? Então é isso, né? Que pontos da nossa história a gente gosta e resolve e decide intencionalmente dar ênfase para mostrar no mundo quem a gente é, né? É, Isso é é isso, bem bacana. Isso é muito bacana. E a gente não precisa ter uma história só, né? A gente precisa ter uma história congruente, mas a gente pode ter uma história que conecte mais com um determinado público, uma história que conecte mais com um determinado assunto, e saber fazer essas adequações na nossa história, talvez seja a cereja do bolo, né? A grande arte, para a gente eu falo conseguir que se posicionar em ambientes diferentes. é uma concha de retalhos, né, Débora? E assim, a nossa história ela é construída minuto a minuto. Às vezes acontece uma coisa agora, que eu e você, a gente está conversando, pô, a gente tem um insight, um negócio, fala, caramba, né? Isso vai ficar na minha história para sempre, entendeu? Acho que é isso, assim. E, Ô, e a gente vai. Dani, o papo tá ótimo, super agradável, mas a gente precisa Alô! se encaminhar aqui pro fim. E aí eu vou deixar duas questões para você, enfim, você comentar com as sisters, porque eu acho que certamente elas ficaram curiosas e devem querer saber mais sobre isso. Um ponto da Uhum, tua trajetória que é bem marcante é a internacionalização da tua carreira, né? Você uhum, já trouxe isso em momentos diferentes da tua fala. E se você puder compartilhar aqui conosco, enfim, quais foram as dificuldades que você enfrentou e o que que você sugere para uma sister que esteja buscando um caminho de internacionalização de carreira? Esse é um tá. ponto. E para fechar, eu queria que você trouxesse também os teus principais aprendizados. Assim, se você pudesse trazer o seu principal aprendizado, ou dois principais aprendizados que você teve aí ao longo do teu percurso no compliance, para compartilhar com a gente, assim, compartilhar com as Uhum, sisters, quais seriam? tá bom. Duas bem difíceis, né? Isso é para encurtar a conversa, tá bom. Ah, Vamos lá. A parte da internacionalização é realmente o que marcou, o que fez a mudança aí na minha carreira. Eu, depois que eu descobri que eu não seria mais promotora, que eu nem concurso fui prestar, eu resolvi que internacional é, podia ser uma área interessante. É, fui me preparando com o idioma, mas cada caso é um caso, tá, Débora? O meu caso, ele foi um pouco diferente. Como eu estava numa área que já reportava para a área internacional, a pessoa para quem eu respondia estava saindo da empresa e foi lá como sponsor e falou: olha, a Daniela seria uma forte candidata, por que que vocês não perguntam se ela tem interesse? Então foi um caminho meio ao contrário, né? Eu não estava o tempo todo indo me aplicando a vagas, enfim. Por que que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa já está, por exemplo, a sister já está fazendo algum programa de estudo aqui no exterior, né? Mas eu vou falar dos Estados Unidos, que é o que eu conheço mais, já está fazendo um programa de estudo, só precisa de um estágio, então ela já está com aquele visto meio encaminhado. É um processo diferente. O meu processo, eu já estava numa empresa que ia me dar todo esse meio, esse caminho já mais fácil, assim, né? Já ia cuidar de um visto, já estava cuidando de mim como, olha, se ela passar no processo, ela vem pronta para cá. Então, a parte burocrática de você ir trabalhar fora do Brasil, o meu caso é um pouco diferente, mas acho que tem vários perrengues aí que são iguais. Acho que o outro processo, quando você está sozinha, né, indo por conta própria, é importante que a sister crie um network, que ela entenda quem são as pessoas que estão fora que podem ajudá-las. E se você tiver alguém que esteja nesse meio de caminho e precisa, sei lá, às vezes conversar com um advogado aqui, um profissional aqui, me conta, às vezes a gente conecta com alguém. Como desafio, eu acho que o meu maior desafio foi pessoal,
e ninguém me contava isso, ninguém nunca me contou isso, então eu faço questão de compartilhar. Eu não tenho filhos, então todo mundo achou que ia ser uma facilidade eu pegar a minha malinha, meu marido e vir para cá e ganhar em dólar. Durante 3 meses eu chorei todos os dias. Caramba! Eu morria de saudades dos meus amigos, eu morria de saudades dos meus pais, eu não morava com eles já há muitos anos, mas eu tinha muita saudade do Brasil. E eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Então, a minha dor foi muito mais pessoal. Profissional, que importa realmente, né, dividir com as sisters, mas como ninguém dividiu o pessoal comigo, eu fiz questão de te contar. Porque dependendo de quem você for como pessoa, com as amarrações, ou enfim, as conexões que você tem no Brasil, é um vínculo mais dolorido. E Foi meu Dani, me caso. permite até fazer aqui um Claro. comentário, né? Nós somos seres integrais, então não tem essa de falar assim, me pegou mais no pessoal, me pegou mais no profissional. É indissociável isso. Eu É. não acredito nessa possibilidade da gente separar a Dani pessoal da Dani profissional, da Dani espiritual, da Dani amiga. Eu realmente não acredito nisso. Então, se a gente precisa se reconhecer enquanto seres integrais, a gente precisa levar tudo isso em Uhum. consideração na hora que a gente toma uma decisão, até para não adoecer, É, né? é verdade, é verdade. E foi o que estava acontecendo. Eu claramente estava performando abaixo do que eu esperava, e o meu chefe, então, que era o cara que me conhecia daqui do Brasil, ele me chamou um dia e ele falou: Escuta, você tá bem? Falei: Não tô, porque eu falo, e é um exemplo clássico do inglês, né? Eu falo café, quero tomar um café, a pessoa fala, não, obrigado, não quero. Pô, café para o brasileiro, vamos bater um papo ali, caminha até ali comigo, só pegar um cafezinho, não sei o quê. É, eu tenho um super sotaque, e aí eu comecei, coitado, coloquei tudo que eu tinha. Eu falei, e eu morro de saudades de todo mundo no Brasil. Ele falou, bom, a gente te contratou porque a gente queria essa sua energia. E a gente não está vendo essa sua energia. Então, eu estou te perguntando por isso, o que a gente precisa fazer? E aí eu acho que eu fui me abrindo, eu fui me conectando, fui entendendo, fui procurando de novo os Mentores. mentores, as pessoas que iam me ajudar aqui. E aí fui nadando. Eu falo que eu fui nadando de braçada, de vez em quando dá uma afogada, né? Você vai, sobe de novo e segue. Então, muita história para contar. Eu prometi para mim que eu ia fazer um diário. Faz 5 anos já que eu estou aqui, o diário nunca saiu, porque eu não fui disciplinada e porque resolvi que eu ia vivendo ao invés de escrevendo. Um dia eu ponho no papel. E a sua outra pergunta aprendizado que eu posso compartilhar. Eu acho que assim, um montão de coisa, com certeza eu fiz de errado e eu sempre tento voltar e saber onde que eu errei. Então, eu acho, reconhecer o erro, pedir desculpa se tiver que pedir desculpa e seguir. Se perdoar sempre, porque não tem nada pior do que a alta cobrança que a gente tem. E se a nossa barra é muito alta, né? A sister tiver uma barra muito alta, ela vai sofrer e às vezes é desnecessário. Então procure aí quem são as pessoas de apoio para você seguir. Estudar, procurar conhecimento sempre, seja ele como for, um jornal, um artigo, um livro, do jeito que você se adapta melhor. Saber contar a sua história, com certeza. Ser você mesmo, sempre, porque se você estiver trabalhando num lugar ou com alguma coisa que não permita que você seja você mesmo, óbvio, tem todas as questões profissionais, como você tem que se. Não estou falando disso, eu estou falando de você poder conectar o que você está fazendo no seu trabalho aos seus princípios, inclusive morais. Porque se você for forçada a fazer uma coisa, ou que você não acredita, ou que você acha que está errado, eu acho que aí você entra num caminho meio sem fim. Falei tanto do MEC aqui, né, que foi um grande aprendizado, foi um marco na minha carreira, com certeza. Então, eu gosto de falar, qual que é seu molho especial, né?
que você tem quando você vai numa entrevista, por que que você é você? Ou quando você está, sei lá, dando um treinamento, por que que as pessoas vão memorizar o que você está falando? Então, encontre aí o que você tem de diferente. Todas as sisters são, tenho certeza absoluta, especiais, e todas têm alguma coisa que vai diferenciá-la aí dentro das candidatas ou dos seus colegas de trabalho. É verdade. Dani, que encerramento incrível, né? Porque pensar dessa forma tem um potencial que transforma a nossa vida. Isso Sim, tira, é isso que tem a capacidade de tirar a gente de onde a gente está e levar para onde a gente quer chegar, né? A sim, gente sim. conseguir, de fato, entender. Tá bom, mas eu sou diferente, eu sou singular, eu gosto muito dessa palavra. Nós somos singulares, né? E qual é a minha singularidade? Talvez seja a minha história, talvez seja a minha lente, a forma como eu enxergo a história, né? Verdade. Então tem tanta coisa que torna a gente singular, e o singular está no simples. A gente está falando, é a história simples. A nossa história não é simples, mas assim, como é nossa, a gente encara assim como se fosse trivial. Mas, mas, mas tá na nossa mão já, é isso que eu quero dizer. Não é nada que a Uhum, gente precisa, assim, a gente não precisa inventar a roda, já está na nossa uhum. mão. A nossa Já tem. singularidade já está na nossa mão, já está dada, é nossa. É só a gente aprender de fato como contar essa história. E Dani, assim, fico super honrada de poder ter batido esse papo com você, dividir, de você ter tirado um tempo na sua agenda para compartilhar da sua trajetória conosco. Uma alegria. Vou aproveitar para reiterar o agradecimento que no início você fez à Maria Cecília, que construiu essa ponte, que agora está feita. Então, assim, as sisters já ouviram, e quem tiver aí, de repente, num processo de internacionalização de carreira, que esteja precisando de uma ponte, que a gente pode eventualmente construir isso, construir esse diálogo. Isso é muito importante, né? A gente estabelecer redes no meio do caminho, né? Construir essas redes no processo é o que vai tornando a gente mais forte enquanto pessoa, enquanto movimento, para que a gente alcance voos ainda maiores. Então, Dani, muito obrigada. Desculpa, eu te cortei. Eu estava só te agradecendo, e concordando contigo. Eu que agradeço, de novo, uma honra. Estou à disposição. Se ficou alguma dúvida, por favor, me contatem. Vou sempre fazer tempo, porque eu sempre agradeço quem faz tempo para mim, então acho que é o mínimo. E sim, a ponte está construída, continuem fazendo as pontes e não deixem de reconectar com pessoas, é sempre importante. Não esqueçam de quem te ajudou, né, em algum outro momento. E aí a rede vai ficando enorme, assim, e super forte. Façam isso. Verdade. Obrigada de Obrigada. novo, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse nosso encontro. Em breve teremos outro com uma nova convidada ou um convidado conversando aqui com a gente sobre compliance. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.